Olá pessoas, aqui quem vos fala é Black Soul e hoje, apesar do atraso, estamos aqui para fazer a análise, review, do novo ID do Yi Sang, o N-Corp Fel Bullet Yi Sang. Está aqui a nossa preview animada de obtenção dele, ele tá muito legal. E digamos que nós temos aqui o nosso segundo Potential Man, que agora temos um trio no jogo, né? O trio do potencial, com Sunshower Ego Heathcliff, a Ching Chun Ismael e agora o N-Corp Ego Fel Bullet Yi Sang. E vamos analisar esse bonitão. Nós temos aqui, primeiramente vamos para as nossas artes. A gente tem essa primeira arte aqui que é muito boa. Excelente trabalho aqui. Ele tá refletindo o nosso querido Gulbo, né? Querido não, odiado, né? Mas querido por alguns. Gulbo, que aparece no capítulo mais recente do Canto do Limbus Company, onde ele tá com uma Eagle Gear da abnormalidade do Fel Bullet. Animal Bullets. E temos aqui a arte de Uptie dele, né? Com os próprios aliados da N-Corp sofrendo, né? Por conta do jeito que esse ID funciona. E vamos falar um bocado sobre esse ID. Primeiro de tudo, vamos esclarecer logo o mais básico. Yi Sang, né? Novo N-Corp Ego Fel Bullet. Esse ID é o ID mais recente do Yi Sang. Ele sinergiza com o ego dele do Fel Bullet, né? Do que é maravilhoso. Aliás, se você prestou atenção, eles têm roupa diferente da versão dele em ID, com essas chamas de sangue atrás da capa dele. A versão de ego dele não tem isso. Mas no caso nós temos aqui, assim como o seu ego, nós temos um ID híbrido de Poise e Bleed. Ou seja, o Yi Sang do Picod Trio está com seus dias contados. Ele realmente vai passar a ser um ID de Poise e Bleed mais útil para ser usado especificamente com os outros IDs do Picod. Então nós vamos logo analisar aqui os seus status base. Contendo 191 de HP total com nível 55, Speed Range de 4/7. Nós temos aqui o Fel Bullet Yi Sang, né, o ID dele, sendo resistente a ataques cortantes, ataques perfurantes o dano é normal e fatal a danos de concussão. E vamos para suas skills. Nós temos aqui na primeira skill o See-Through Defenses, com um alcance de Clash de 11 até 15, com as suas condicionais. E agora nós vamos partir para a leitura dessas condicionais dele, né? Lembrando que a sua primeira skill vai ser de dano de concussão e ela é da afinidade de Wrath. E vamos lá. Temos 4 efeitos de On-Use aqui, que o primeiro efeito de On-Use é que ele vai dar mais 15% de dano a mais para cada Torn Memory que ele tiver nele mesmo, um máximo de até 105%. Torn Memory, lembrando que ele funciona só como um contador para certas skills, né? Não é uma habilidade de stacks com efeitos relevantes, ele tá mais para um contador. Ele vai ganhar mais 1 de Coin Power para cada 5 de Poise Potency nele mesmo, um máximo de 2. Ele vai ganhar Base Power mais 1 para cada 3 de Poise Count nele. E ele vai ganhar mais 2 de Poise Count e 1 de Torn Memory quando ele usa a skill 1 dele. Já os seus efeitos On Hit vai ser só 1, que ele vai ganhar 1 de Poise Count. Se ele critar, ele vai infligir 1 de Bleed Count no inimigo e ele vai ganhar mais 1 de Torn Memory. A segunda skill, ela já vai ter aí um dano de Pierce. Ela vai ser uma skill de Lust Affinity e ela tem uma Unbreakable Coin na sua segunda moeda. Ela vai ter um Clash Range de 16 a 20 com as condicionais
E vamos ler aqui os seus efeitos. Ele vai dar 15% a mais de dano para cada Thorn Memory que ele tem nele mesmo, com um máximo de 105%. Ele vai ganhar mais 1 de Coin Power para cada 5 Poise Potency nele mesmo, um máximo de 2. E ele vai ganhar 2 de Poise Potency ao usar essa skill. A primeira moeda, ele vai ganhar 2 de Poise Potency e Bleed Potency também, que ele vai infligir no inimigo. E na segunda moeda, que é inquebrável, ele vai ganhar 2 de Poise Potency, ganha 1 Thorn Memory, e se ele critar, ele vai infligir 2 de Bleed e vai ganhar 2 de Thorn Memory. Finalmente, temos aqui a sua Skill 3, Target Readjustment Fire, que ela vai ser mais interessante, né? Ela continua sendo uma skill de Pierce, só que dessa vez com Pride Affinity, a principal skill dele, já influenciando aí para times de Poise. E ela vai ter um Clash Range de 18 até 24 pontos de Clash, com as suas condicionais. E vamos aos efeitos dessa skill 3, porque aí é que começa o meme, aí é que começa o potencial desse homem. No início de combate, ele vai dar alvo na unidade que tiver menos HP. Isso implica que ele também pode dar target em inimigos que tenha menos HP. Agora, ele tem uma condição específica. Se ele tiver 7 de Thorn Memory, ele vai primeiramente dar alvo entre os aliados dele como alvo principal da primeira moeda dele. E no início de combate ele vai ganhar mais 1 de Attack Weight para cada 3 de Thorn Memory que ele tenha nele mesmo. Ou seja, essa skill aqui pode acertar até 4 alvos, porque naturalmente ela já tem um Attack Weight de 2. Com isso, vamos aos efeitos de uso. Ele vai ganhar mais 1 de Coin Power para cada 5 Poise Potency nele mesmo, com um máximo de 2. Ele vai ganhar Base Power mais 1 para cada 3 Poise Count nele mesmo, um máximo de 2. E ao usar a skill, ele vai ganhar 1 de Poise para cada Thorn Memory que ele tenha nele mesmo, um máximo de 7 por causa dos 7 stacks de Thorn Memory que ele pode ter. Depois do ataque, ele vai perder Thorn Memory nele mesmo, vezes 2 de SP, um máximo de até 14 de SP que ele pode perder. Depois do ataque, se essa unidade tiver 7 de Thorn Memory no início do combate, ele vai perder todo o Thorn Memory dele. Se essa unidade ela perde todo o Thorn Memory nela, e se um aliado é morto com a primeira moeda dele, que é a do alvo, ele vai recuperar 20 de HP nele mesmo. E vamos aos efeitos das suas duas moedas inquebráveis. A primeira, Unbreakable Coin, vai ter o seguinte efeito: essa moeda vai dar mais dano contra o alvo principal, e se o alvo principal for um aliado, vai ativar os seguintes efeitos. A resistência do alvo principal a Pierce se torna fatal contra esse ataque. Ele vai dar 7% a mais de dano para cada Thorn Memory nele mesmo, num máximo de 49%. Ele vai dar 3% a mais de dano em crítico para cada Poise Potency nele mesmo, um máximo de 60%. Com essas condições, vamos para a segunda Unbreakable Coin. Essa moeda vai dar mais alvo contra os sub-targets. Porém, se o alvo principal for um inimigo, ele vai dar mais dano contra o alvo principal. Se a primeira moeda matou um aliado, caso o alvo principal seja um aliado, né? Um subalvo randômico toma dano. E aqui o próximo efeito é: ele vai dar 20% a mais de dano para cada Thorn Memory nele mesmo, um máximo de 140%. E se a primeira moeda matou um aliado, adiciona mais 40% de dano para cada Thorn Memory nele mesmo, sendo um máximo de 280%. Isso é um modificador de dano absurdo. E não basta isso, ele já vai ter aqui 5% a mais de dano crítico para cada Poise Potency que ele tiver nele mesmo, um máximo de até 50%. E 10% a mais de dano crítico para cada Thorn Memory nele mesmo, um máximo de 70%. Já totalizando aqui 120% a mais em cima desse potencial 280. Ele realmente é um homem potencial. Com isso em mente, ele vai dar mais baseado na porcentagem de HP da primeira moeda, né? Depois que ela atinge o alvo principal, vai dar em porcentagem de dano a mais, e isso pode ser até mais 100% de dano. Ou seja, a gente tem aqui um ID
com um potencial de aumento de dano de até 400%. Se ele principalmente matar o alvo principal dele com a primeira moeda, porque vai ter a diferença também de dano extra que ele pode ganhar com o HP que o alvo principal perdeu. E se for um aliado que vai estar tomando dano fatal de Pierce, vocês estão vendo o potencial de dano que esse psicopata aqui tem. E um único efeito On Hit na segunda moeda, que inflige 3 de Bleed Potency. E se a primeira moeda matou um aliado, ele inflige 5 de Bleed Potency e mais 2 de Bleed Count, no lugar de só 3 de Bleed Potency. E vamos à sua skill defensiva, que é um Clash Ball Counter, que é o Frontline Support. Clash Ball Counter de Pride e Perfurante. Ele tem um Clash Range de 12 até 15. Basicamente, simplesmente uma versão melhorada da skill 1, a gente já está começando a ficar acostumado com IDs tendo isso. Ele vai ter 2 efeitos de uso, ele vai ganhar mais 1 de Coin Power para cada 2 de Poise Potency nele mesmo, um máximo de 3, e ele vai ganhar 2 de Torn Memory. E os efeitos de On Hit desse Clashable Counter é que ele vai ganhar 2 de Poise Potency e 2 de Poise Count. Basicamente uma versão melhorada da skill 1 dele. Com isso, vamos às passivas desse Yi-Sang. Volatilize Memory, que no final do turno ele vai perder todo o Torn Memory nele mesmo, e no próximo turno ele ganha exatamente a quantidade de Torn Memory que ele perdeu no último turno, ou seja, a primeira passiva que meio que não faz nada. E aqui vamos à passiva de combate dele, de fato, quando ele está em campo, que se chama Fell Bullet. Se essa unidade matou uma unidade aliada com esse ataque, ele vai ganhar uma Fell Bullet no próximo turno. E isso inclui se ele estiver usando a corrosão do ego dele no ataque dos aliados, a versão corroída do ego dele, do Fell Bullet que ele tem, que é a versão melhorada da Awakening. É um dos poucos egos do jogo onde você quer usar mais a corrosão do que você quer usar a forma Awakening do ego. Também porque os multiplicadores de dano são simplesmente muito melhores lá. Mas primeiro vamos ler o que essa Fell Bullet faz. A Fell Bullet, ela tem um stack máximo de 1 e ela vai dar 3% de dano a mais no crítico para cada Torn Memory que ele tenha, um máximo de 18%. On Hit, ela vai infligir 1 a mais de Bleed 3 vezes por turno. E ao matar, vai ganhar 3 de Poise Potency e mais 2 de Poise Count nele mesmo, 2 vezes por turno. E esse efeito expira no final do turno. Continuando aqui, e se essa unidade usa o ego Fell Bullet e consome Torn Memory, porque sim, aquele ego também consome Torn Memory, no próximo turno ele vai ganhar Torn Memory igual a quantidade consumida no final do próximo turno. Ou seja, mantendo ele positivo com ganho de Torn Memory. Isso beneficia tanto o ID, como também uma excelente sinergia com o ego que consome Torn Memory e que tinha dificuldades em fazer a gente ganhar Torn Memory. Não mais com esse Yi-Sang existindo. Lembrando que para ativar esse efeito vai precisar você ter pelo menos 6 recursos de ego de Pride. E vamos aqui para o efeito de suporte, que é Designated Target, que com uma ressonância de 4 skills de Pride você ativa o seguinte efeito, né, quando esse Yi-Sang ele não está em campo. O aliado com a menor velocidade que atacar um outro aliado, depois do ataque ele vai ganhar um damage up no próximo turno. Ele pode ganhar 2 vezes por turno. Se a unidade aliada que foi atacada morreu por um ataque, vai ganhar um damage up durante todo o encontro no lugar, um máximo de 2 vezes por identidade. Ou seja, 2 damage up permanente durante a duração da luta inteira. Só pode ganhar até 2 damage up com esse efeito acima. Ou seja, isso daqui tá aqui para evitar com que a gente abuse stacks infinitos de damage up. Mas é isso, galerinha. Esse daqui foi basicamente o nosso novo Potential Man no jogo. E eu diria aqui que agora tá na hora de eu dar umas explicações de que times ele vai ser mais útil, né? Vamos lá, primeiro de tudo vamos discutir um pouquinho sobre esse novo ID do Yi-Sang.
O N-Corp Ego, Felbullet e Yi-Sang, ele é um ID complicado. A playstyle dele não é para todo mundo, né? O que eu quero dizer com isso? Não são todas as pessoas que gostam de usar IDs com estratégia de rotação, porque IDs como esse Yi-Sang, que forçam uma rotação do time, nem que ele tenha que matar os aliados dele para isso, ele vai fazer isso com que você possa usar aliados de backup com mais frequência. Você basicamente está usando uma playstyle de sacrifício e recompensa. Você vai sacrificar o máximo de unidades que você puder, tanto entre os inimigos como entre os seus aliados, principalmente se você está usando o ego do Felbullet, como você vai ter a recompensa no lugar de, se você terminar a luta o mais rápido possível com o dano dele. Existe um motivo do porquê tanto a skill 3 desse Yi-Sang, como o seu ego, principalmente na sua forma de corrosão, tem multiplicadores de dano tão insanos e somam eles. Não basta ele ser de Poise, onde ele brilha mais na Mirror Dungeon com todo o potencial que ele pode ter lá, usando Eagle Gifts, principalmente o Eagle Gift de Tier 4, que é o Clear Mirror Calm Water, que é o multiplicador de dano crítico do jogo, de 2.5 quando você faz o upgrade completo dele. Então assim, se o seu objetivo é acabar com lutas usando Poise o mais rápido possível, né? Principalmente levando em consideração que ele também conta como um ID para times de Bleed, onde você pode combinar o famoso time de Bloise, que é o time com maior potencial de dano do jogo, por causa da existência do Eagle Gift, no caso Red Mist, que é um Eagle Gift de Bleed, que tem aquele multiplicador de dano absurdo, principalmente para a primeira unidade em deployment com a sua skill 3, né? Deixa a unidade mais rápida, ela ganha prioridade de velocidade e ganha dano extra por ser uma unidade que tem Bleed nas skills. Então você combina isso com Lucky Pouch e Clear Mirror Calm Water e outros Eagle Gifts que você possa usar para melhorar o dano e ganho de Poise desse Yi-Sang. Ele vira um monstro, né? Ele vai estar matando as suas unidades direto, ele vai estar ganhando Torn Memory com facilidade com as suas skills e ele vai estar obliterando os inimigos em massa, vários números deles, até ele ficar sozinho. Que quando ele fica sozinho, a skill 3 dele pode já não ficar muito útil, mas como ele é uma unidade de Poise, ele ainda vai dar um dano absurdo nos inimigos. Com isso, a gente chega na conclusão, ele é ou não é um homem potencial, ele merece esse título. Eu diria assim, se você gosta de jogar de forma mais segura e manter o seu time, ele pode não ser tão interessante para você. Porque os times recomendados para usar esse Yi-Sang são principalmente times de Poise, primeiramente, depois Bleed, né? Já que ele é bem mais voltado pro Poise do kit dele do que pro Bleed dele, porque ele mal inflige Bleed. Porém, ele pode funcionar num time de Bloise, o time que eu recomendo. Normalmente, o time principal usava todos os 3 IDs do Picod, mas agora como esse Yi-Sang tá aqui para substituir a forma Picod dele, a gente vai estar usando Capitã Ismael, o Picod Heathcliff, vamos estar usando esse Yi-Sang, obviamente, e outros 3 IDs que você pode colocar para completar um time é o Merceau do Blade Lineage, porque ele inflige Bleed na skill defensiva dele quando ele perde Clash com a terceira skill, né? E isso qualifica ele também como ID de Bleed. É bem absurdo, só uma skill, mas é o suficiente. Temos a Faust do Blade Lineage com o Red Pullum Blossom dela, que também conta como status para Bleed, no caso Bleed único, mas ela conta. E, obviamente, você pode usar aí o Pirate Gregor, né? Nesse caso, você tem aí um time que é capaz de ativar os efeitos tanto dos Eagle Gifts de Tier 4 de fusão de Poise, como os de Bleed, né? Se você consegue fazer essa proeza na Mirror Dungeon, esse Yi-Sang aqui vai ser um monstro para você estar usando. E eu recomendaria você usar esse Yi-Sang, ou até mesmo pelo menos obter o ego dele do Felbullet para usar no time do Blade Lineage. Por quê? Qual vai ser o propósito de você usar uma estratégia tão perigosa? Na Mirror Dungeon passada, né, a Mirror Dungeon de Lamantia Land, do Oblivion, da Season Oblivion, tinha a seguinte conquista para você fazer, né, para pegar as recompensas de conquistas de Mirror Dungeon, que era você terminar uma luta com todas as suas unidades mortas e ganhar essa luta com apenas uma única unidade sobrevivente.
Você usando o ego do Fel Bullet e Yi-Sang na season passada era a forma mais fácil de você conseguir fazer isso. Foi a estratégia que eu usei, eu botei aquele ego em Tier 4 só pra usar essa estratégia e eu digo pra vocês, aquilo é muito roubado. Eu fiz o pack do Refraction Railway 4 na luta contra o Rei em Binds, né, o King in Binds, já lá pelo andar 7, por aí, eu tava no andar avançado. E depois daquilo eu encerrei ali a minha Mirror Dungeon depois de ganhar aquela batalha, né? Então, se vocês querem ter uma facilidade para fazer essa conquista, caso ela volte nessa nova temporada de Mirror Dungeon, recomendo fortemente que vocês eventualmente peguem esse Yi-Sang em Shard, né? Porque antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de anunciar que a gente já tem aí um anúncio, saiu hoje no dia da gravação desse vídeo, que é dia 11, sexta-feira, Play TV, né? 11 de julho, saiu finalmente o trailer com os novos IDs que vão aparecer no próximo Opportunity e o novo Ego. Eu vou estar fazendo ainda hoje, se possível, um vídeo de reação para postar no dia seguinte desse trailer e eu vou estar tentando adivinhar, né, baseado naquilo que eu vejo no trailer, como serão os próximos IDs, né, que status eles vão estar trabalhando. Então é isso, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Eu peço humildemente que, se você gostou desse vídeo, deixa aí um likezinho ou se inscreve se você quiser. Você não é forçado, você não é obrigado, você tem liberdade. Então é isso, deixe um comentário também de feedback, eu aprecio isso bastante. Ajuda também um pouco com o engajamento dos vídeos, mas novamente lembrando, você não é obrigado. E é isso, esse aqui foi o nosso querido N-Corp Ego Fel Bullet Yi-Sang nessa análise. E eu sou o Black Soul, eu me despeço de vocês. E até mais.